Hoje nós vamos falar sobre desapego. Olá, meu nome é Daniela Salomão, sou terapeuta sistêmica, mentora de autoestima e de comunicação assertiva. Eu ajudo as minhas alunas a se tornarem mulheres seguras, abundantes e reconhecidas. Nós estamos falando sobre o apego que gera sofrimento. É sobre ele que nós vamos tratar neste vídeo. Inclusive, sobre o outro apego, nós já falamos em um outro vídeo aqui do canal. Fala em apego. Esse apego significa a incapacidade do indivíduo de renunciar a algo, a alguém ou alguma circunstância de vida. É aquele sentimento de que sem aquela pessoa eu não serei capaz de viver. Sem aquela pessoa eu não me sinto apta a fazer as minhas próprias escolhas. É aquela sensação de que sem aquilo eu vou me sentir completamente perdida, como um emprego, por exemplo, ou como uma casa, você ter a sua própria casa, casa própria. Então, quando a gente fala em apego, nós estamos falando de algo que a pessoa não consegue abrir mão por acreditar que sem o objeto do apego, ela não vai ter a mesma manifestação de vida, a mesma confiança, a mesma forma de lidar com as suas circunstâncias de vida. E quando a gente pensa nisso, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque nós precisamos de ganhar autonomia, né? Sermos seres independentes. Na verdade, nós precisamos entender que a vida, ela é uma impermanência, que nós precisamos de fluir na vida, de usufruir das coisas enquanto elas estão presentes, mas nunca depender das coisas, das pessoas ou das circunstâncias. Então, quando a gente vem falar de desapego, nós estamos tratando não de uma questão de indiferença para o conforto, para as pessoas, para os relacionamentos, né? Não é nada disso. Muitas pessoas pensam, para não sofrer, eu não vou me apegar a ninguém. E aí se tornam pessoas indiferentes, que não se permitem amar, né? Também não podemos confundir o apego, né, com o querer. Por quê? Porque o querer significa desejar algo e ter a frustração caso esse algo não aconteça. Mas é uma frustração com a qual você sabe lidar e você entende que isso faz parte da vida e isso não vai te impedir de continuar querendo ou de querer outras coisas. Enquanto o apego, ele representa essa incapacidade de abrir mão do objeto do apego, de deixar ir e ainda assim você continuar bem e continuar seguindo a sua vida. Quando a gente fala de desapego, nós estamos trazendo essa parte da transitoriedade da vida, entendendo que nada é para sempre, nada permanece, porque a vida é um movimento, né? Enquanto um momento você tem determinadas coisas, determinadas relações, num outro momento você pode não ter. E aprender a lidar com isso é ganhar autonomia, ganhar maturidade emocional para estar presente nas coisas e usufruí-las da melhor maneira possível enquanto ela está presente. É você ter a maturidade e esse arcabouço emocional que te permite estar feliz e usufruir quando você tem a coisa, mas quando ela se vai, você também entender que está tudo bem. E isso com pessoas, isso com situações e isso com coisas materiais. É muito importante a gente entender que o apego, ele está sempre relacionado a uma situação de medo, né? Por trás de um apego existe um medo. Você se apega a algo, você se apega a alguém ou alguma coisa
Por medo, por exemplo, você se apega a um emprego que às vezes você nem gosta, por medo de não ter a manutenção do seu sustento. Você se apega muitas vezes a uma pessoa, a um namorado, pelo medo de ficar sozinha. Pode ser até que você nem goste tanto dessa pessoa. Você se apega às vezes a alguém, né, ou alguma circunstância, porque ela te dá segurança, te dá uma sensação de bem-estar, né? Você não se sente vulnerável. Então, é preciso entender que por trás do apego está um medo. E por trás deste medo sempre está uma deficiência, né? Então, você tem dificuldade de abandonar ou de abrir mão desse trabalho porque você tem medo de não conseguir o seu sustento. Mas o que gera um medo de não conseguir o sustento? É uma crença, provavelmente, uma crença de insuficiência, uma crença de incapacidade. Então, é muito importante a gente entender que toda forma de apego vem encobrir, em última análise, uma deficiência. E para que a gente possa crescer e amadurecer enquanto indivíduo, nós precisamos identificar qual é o objeto do meu medo, né? Primeiro, identificar qual é o objeto do meu apego e o que este apego, qual medo este apego encobre, né? Qual é o medo por trás deste apego? E mais, qual é a deficiência que eu quero encobrir, né, com este apego? Quando você faz esse caminho, você começa a se questionar e a procurar identificar em você as suas fragilidades. Aonde estão as deficiências que você precisa atuar? E um passo que até é trazido pelo Walter Rizzo no seu livro Desapego, ele traz que uma das maneiras de superar, né, e de nos conhecer, de entender e de lidar bem com o apego, né, com o desapego, é você se perguntar diante de qualquer situação de apego, diante do medo de perder, o que de pior pode acontecer se eu perder este emprego? O que de pior pode acontecer se eu me separar deste homem que eu sinto que sem ele eu não consigo viver? Sem ele eu não consigo lidar bem com a minha própria vida? O que de pior pode me acontecer se, de fato, esse evento que eu temo se realize? Quando você busca entender o que de pior pode acontecer, né, o primeiro momento vai te dar uma angústia, mas essa pergunta que você se faz, ela vai te colocar para refletir e ela vai trazer clareza sobre as possibilidades, né, de ocorrências. Quais serão as consequências deste fato? E você poderá identificar os diversos cenários e isso vai te trazer clareza. Mas para além deste primeiro passo, vai fazer com que você reflita quais as possíveis soluções se estas circunstâncias se concretizarem. Ao refletir sobre isso, você vai ampliar os seus recursos e você vai perceber que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que você terá saídas e que você terá formas de lidar com aquilo, né? A partir daí, você vai para um próximo passo, que é o quê? Encarar os seus medos e no seguinte, confiar em você. E isso se tornará mais fácil por você ter percorrido todo esse trajeto. Então, se esse vídeo clareou um pouco sobre a ideia do desapego para você, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like e fique aqui no canal para outros vídeos. Até lá!